Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Sheila, tudo E aí, bem? meninas? Como é que Tudo vocês jóia. estão? Eu vou compartilhar o link, pessoal, com todo mundo e já já teremos pessoas chegando. Só um instantinho, tá bom? Vou manter aqui fechado, tá? Tá bom. E Agora sim. Agora conectou. Não, agora não mais. Eu ouvi o e agora, mas eu não ouvi mais nada. A gente já começa. Deixa eu pôr no grupo do colégio. Tá bom? agora dá para ouvir? Agora dá pra ouvir. Dá. Então tá bom, é o fone de ouvido. Então, eu vou ficar aqui escondidinho uns minutinhos, né? Temos 5 minutos para iniciar.
Eu posso ficar com um plano de fundo bonitinho? Tô aqui brincando no FaceTime, olhando os planos de fundo. Posso usar um bonitinho? Pois é, eu tô vendo que você já está aí toda let it go, do jeito que eu gosto, nevando. Eu deixei uns coloridos, mas aí tinha gatinho caindo atrás de mim. Eu acho que ia desfocar muita atenção. Não, gatinho não, né? Deixem os gatinhos. Olha lá, já temos nossa primeira participante. Boa noite, dona Nivone. Que delícia tê-la por aqui. Boa noite, dona Nivone. Daqui um minutinho, nós começamos pontualmente. Sheila, será que dá tempo de colocar no grupo do Telegram esse link para os pais? Tá mudo. Coloco sim, Kátia, pode deixar. Tá bom. Patrícia também já está conosco. Boa noite. Pessoal, vem chegando. Vou desativar o celular, senão nós vamos ficar ouvindo a nossa própria voz, dando eco. Sheila, quando você estiver disponível e terminado de compartilhar, você me avisa, a gente já pode ir começando, tá bom? Tudo bem. Xê, você Oi. colocou o link para entrar na sala, não para assistir. Eu copiei. Tá, É. deixa eu apagar. Vou te mandar no seu WhatsApp o link, tá bom? Tá bom. Estou... A hora que você quiser começar, a gente começa. Então vamos lá, Sheila, vamos apresentar a Silvana. Então, boa noite a todos. Um grande prazer estar com vocês nesse início de noite, geladinho, dia esquenta, depois esfria. Hoje nós estamos com a nossa maravilhosa amiga, parceira, nossa coach Silvana Chagas. Mas antes de darmos início oficialmente ao nosso bate-papo, nós vamos convidar a Sheila a estar conosco e a Sheila fará, então, a gentileza de fazer a apresentação oficial e depois nós continuamos. Vamos lá, Sheila. Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao Face do Colégio Emano. Estamos muito felizes em estar aqui com vocês para compartilhar experiências, trocar ideias. Silvana com certeza vai agregar muito com a gente. Eu sou a Sheila Toscano, orientadora educacional do Colégio Emano. Estamos aqui com a Kátia Mietti, que é a coordenadora geral, e a Silvana, que é formada em Recursos Humanos, MBA em Gestão Empresarial, pós-graduada em Psicologia e Coaching, pós-graduada em Inteligência de Mercado, é Master Coaching, especialista em Psicologia Positiva, consultora de análise comportamental. Então, uma pessoa que tem muito a acrescentar aqui na nossa noite de hoje. Então, eu já passo para você, Kátia, que vai mediar aí esse nosso encontro. E depois, qualquer coisa, se precisar, me chama, senão eu volto no finalzinho. Tá ótimo. Obrigada, Sheila. A todos que estão nos acompanhando, uma ótima noite. Obrigada por estarem conosco, compartilhando o seu tempo. E o objetivo deste nosso encontro hoje é conversarmos um pouquinho a respeito de tudo isso que nós estamos vivendo
desde o dia 13 de março do ano passado, que foi uma sexta-feira onde tivemos o primeiro decreto oficial solicitando que entrássemos em processo de quarentena, e de lá para cá a nossa vida se tornou uma grande incerteza. E para nós que lidamos com os jovens e também com os professores, nesse processo de cuidarmos da saúde emocional de todos, nós acompanhamos as famílias diariamente nessa luta que é manter as crianças e os jovens estimulados neste processo de acordar, de não poder sair de casa, de não poder abraçar, de não poder beijar. E nós sentimos que o processo de florescimento pessoal, né, seja da criança, seja do adolescente, dos jovens, dos adultos, e até mesmo dos idosos, porque nós florescemos a vida inteira, né, Sil? Nós percebemos que ao invés de continuarmos florescendo, desabrochando, nós começamos a murchar. E com os alunos, que são o nosso ponto principal de ação, nós sentimos assim que começaram a apresentar questões emocionais muito sérias e a dificuldade de se manter uma rotina, a dificuldade em especial de acordar. Por isso o tema é acordar, dar cor à vida, porque nós percebemos, nós que somos mães e que temos os filhos em idade escolar, que estamos numa rotina de, muitas vezes, home office ou até mesmo presencial, os filhos estão numa situação muito complicada, porque eles foram completamente subtraídos aí da sociedade, e estão, muitos deles, trancafiados em casa desde então, os que levam a quarentena, né, ali à risca. Outros viajam, passeiam, não tem tanto medo da doença. Então, cada família tem uma forma de lidar com tudo isso. E existe esse processo de abre escola, fecha escola, e o jovem não consegue sair de casa, ele não consegue mais interagir. A gente brinca, né? A tela que habita em mim saúda a tela que habita em você. Nós não temos mais, né, a paz interior que me habita, porque dentro de nós é uma revolução. Então, nós acreditamos que esse papo com você hoje, Sil, ele pode nos ajudar neste processo de entender como voltar a florescer no meio de toda essa bagunça. E essas nevezinhas que estão caindo em você nos remetem a floquinhos de luz, que a gente possa ter aí uma chuva de luz, de ideias, para que a gente entenda como organizar a rotina dos nossos filhos, a nossa própria rotina, o que fazer, o que não fazer, como nos ligarmos conosco mesmo de novo, como ensinarmos um jovem que está tão desesperançoso dentro de casa, muitos deles em processo de depressão. Nós nunca tivemos tantos jovens usando medicação psiquiátrica e sabemos que para muitos realmente é uma ajuda necessária, mas nós entramos numa bola de neve, num ciclo assim, bem maluco. Então, a gente queria, assim, com toda a sua formação, né, a gente conhece também um pouquinho, bem pouquinho do seu trabalho, que nós sabemos que é, assim, transformador, né, a Mermaice tem aí um projeto de atuação lindo, que é transformar vidas, né, tocar a alma. Então, eu vou mediar um pouquinho, mas eu sei que você tem muita coisa para contar para a gente. Então, queria te ouvir, né, para a gente começar a falar um pouquinho dos nossos jovens, essa ruptura com a sociedade, e o que você, na sua atuação, né, de analista comportamental, como é que você tem visto tudo isso dentro da sociedade, como é que você tem visto tudo isso no dia a dia que interrompe o florescimento? Como é que a gente volta a florescer, Sil? Obrigada primeiro pelo convite, por ter a oportunidade de viver um pouquinho do que para mim é um propósito de existência humana, poder ajudar, levar um pouquinho do semear o amor no coração das pessoas, semear a vida no coração das pessoas. E eu vou começar esse bate-papo falando de uma história até minha mesmo, pessoal, mas para vocês entenderem que está todo mundo na mesma linha. Algum tempo atrás, pouco tempo atrás, eu estava por algumas questões pessoais, algumas questões minhas, da família. Eu estava muito, muito triste e perdi a vontade de viver por dentro. Eu perdi o brilho. Aí eu fui conversar com um ancião, que é muito amigo da minha família, e comentei com ele que eu realmente tinha perdido a vontade de viver, que eu não queria me matar. Eu nunca pensei em suicídio, mas eu perdi aquele brilho, aquela vontade de acordar de manhã, aquela vontade de fazer as coisas, eu perdi o sentido. E ele olhou para mim e falou, não faz isso. Eu não quero me matar, mas eu não quero viver.
Ele falou, o pior suicídio que existe de uma pessoa é a pessoa que perde a vontade de viver. Porque ela mata a alma dela enquanto o corpo ainda vive. E eu parei, pensei naquilo, fiquei pensando aí, por consequência, pouco tempo depois eu fui convidada para fazer essa live. E veio a calhar. Então, o que é acordar? Acordar realmente é esse brilho da alma. E por isso que eu escolhi esse fundo com nevezinhas. Eu estava procurando um fundo alegre para trazer um fundo com cor. É trazer um pouco mais de vida para a gente, a sua existência. Porque como você falou, e a situação que a gente está mais de um ano no mundo incerto, a gente está mais de um ano vivendo uma condição que nenhum de nós passou pela vida. Nenhum de nós aqui passou por pandemia. A última pandemia foi muito tempo atrás. Nós não tínhamos vida ainda. E ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que priorizar. Existem N teorias, mas na prática... Sil, dá licença só um pouquinho. O pessoal está comentando que o volume está muito baixo. Será que você tem como dar uma ampliadinha aí? Deixa eu ver se eu consigo subir. Já começou a melhorar, só de você colocar um pouquinho mais perto. Obrigada, pessoal. Obrigada. É isso aí. Então, trazer desse mundo tão incerto, que ninguém sabe o que realmente acontecer, as pessoas estão perdendo a sua perspectiva. Porque a gente perdeu o direcionamento. A gente perdeu o que era óbvio. Dentro da psicologia, dentro da análise comportamental em si, o propósito de ser humano é viver uma rotina. Então, a gente sabe o caminho que seguir, porque nós temos uma rotina e um caminho dia a dia. Acordar, levantar, rotina matinal, sai de casa, vai para a escola, vai fazer tal coisa, volta da escola, faz janta, tem aquela vida. E, de repente, rompeu. E agora? E o que acontece agora? É igual quando chove. Eu gosto de usar esses paralelos. É a mesma coisa quando chove. Você tá lá, tá todo mundo feliz, você tá na praia feliz da vida, tomando sol, e de repente o céu fecha e cai a chuva. O que você faz nessa situação? Cada um corre. Eu fico na chuva. Eu vou para um lugar para não morrer no raio no meio da praia, mas eu fico na chuva, porque eu gosto de chuva. E tem gente que fica realmente para correndo risco de raio, tem gente que precisa se esconder, como você falou. Cada família está vivendo uma forma a sua pandemia. O paralelo é o mesmo. Então, quando chove e a gente está na praia, cada um tem uma reação, a pandemia está na mesma. Só que por dentro, a gente está vivendo um linear de depressão que nunca foi visto antes. Por que eu tô falando tudo isso? Antes de eu começar a realmente falar de cor, antes de falar de psicologia. Isso, é isso mesmo. Porque quando a gente vive um linear nunca visto de depressão dentro dos jovens, nunca viu tanto índice de necessidade e vontade de tentativas de suicídio dos jovens em idade escolar, a gente tem que pensar o porquê que isso está causando. E a gente como pai, eu fui madrasta há muitos anos. E meus pequenos estão na idade hoje, são adolescentes, estão saindo da adolescência. A gente como pai olhar para eles e cobra porque eles estão numa escola, tem que estudar, tem que aprender, eles têm que ter disciplina para assistir aula online, não é mais online, é presencial, não é mais presencial, é online, não é mais online. Eles têm que ter disciplina. Mas como pai, vocês não param e olham o que está passando dentro da mente dele. Porque a gente está vivendo a nossos problemas. 90% da população está vivendo medo econômico. O pai, quando está com problema econômico, ele esquece de olhar para a emoção do filho. Então, o que é da cor? Vamos pensar em questão de cor. Cor. Vamos lá. Eu ia usar um paralelo, mas meu cérebro falou, não, vai por esse caminho. Meu cérebro é assim, gente, não liga não. Cutuca o pessoal, vamos lá. O pessoal pode interagindo pelo chat, viu? Quem quiser colaborar aí com as perguntas da Silvânia, fica à vontade. Pode perguntar, a gente, quem sabe faz ao vivo, a gente vai fazendo aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando a gente fala de cor, a cor, ela traz vida às coisas, né? Então, você pega lá uma imagem em preto e branco, você tem que ficar forçando a mente, é tudo igual. A cor, ela traz vida. E cada cor, ela tem o seu significado em si. Quem já assistiu Divertidamente, que é um desenho da Disney, super recomendo para quem não assistiu, que ele fala de emoções, fala da forma como a gente interage com as emoções, eles fazem esse paralelo de cor com emoção. A gente está vivendo
num mundo interno tão preto e branco que a gente esqueceu de colorir. E aí, quando você vai falar de florescer, quando você vai falar de acordar de manhã para ter uma vida, você não tem cor porque você não tem um propósito para seguir. Você não tem um caminho para você querer realmente acordar, para você realmente querer seguir uma linha de raciocínio. Então, eu queria primeiro perguntar para todo mundo, o que significa cor para vocês? Qual é o significado de cor para você? Pensa aí uns 2 segundinhos. Pessoal, vai mandando aqui pelo chat que eu vou traduzindo para a Sil. Vamos lá. Para você, O Carla, que significa a cor? Cor, para mim, significa alegria. Alegria. Para você, Sheila, que apareceu a carinha linda da Sheila. Olha, a Cristina está aqui colaborando conosco, diz que cor é vida. Cor é vida. Concordo, Cristina. Cor é felicidade, despertar. Cor é felicidade. Despertar. Gosto dessa palavra, despertar. Quando a gente está falando de trazer vida, trazer felicidade, trazer alegria para dentro da nossa vida, para dentro da nossa emoção, você começa a perceber o real significado da palavra acordar. Qual a cor você quer dar para a sua vida? Como você quer voltar a florescer se nem você consegue dar uma cor de fato à sua vida? Se você começa a ver seus filhos florescendo, eu dei bastante tempo palestra para os SESIs do estado de São Paulo, desde o 5º ano até o 3º colegial. E eu conversei bastante com as crianças, principalmente criança interage mais, né? O jovem ele é mais tímido. E criança fala, né? Não tem medo de ser feliz. E eles traziam tanto essas questões mas meu pai não entende quando eu falo que eu tô bravo. E por que você tá bravo? Porque ele não me ouve. Porque parece que ele tá sempre cara de cinza. E é curioso, porque a criança, ela liga a braveza ou a seriedade dos pais, ou a preocupação, ou a ausência dos pais com a cara de cinza. E quando a gente tá pensando num dia cinzento ou numa vida cinzenta, é o que tá acontecendo dentro dos jovens. Isso há 2 anos atrás. Imagina hoje o seu filho que está dentro de casa. Eles estão realmente muito... Eu fico pensando no termo adequado, né, Sil? Qual é a cor que eles têm dentro de casa, né? Eu olho para os meus filhos... Quando eu estou em home office, né? Quando eu estou em home office, que ficamos todos trancados... Eu observo assim, que apesar da casa ser grande, fica todo mundo em volta da mãe, né? Porque gira tudo em torno do mundo da mãe. Mas eu vejo todo mundo cinza. Todo mundo muito cinza, né? E é uma cor que eu realmente não gosto, né? É uma cor muito neutra, né? Uma cor apagada. Então, o meu primeiro desafio aos pais, não são aos alunos, mas vem dos pais primeiro. Qual a cor você quer dar para sua casa? Quando a gente casa e tem uma família, salvo as exceções, a gente imagina uma família alegre, uma casa com todo mundo na cozinha, ou todo mundo num determinado cômodo. Geralmente gira em torno da cozinha para dar comida. Em torno de determinado cômodo, a gente vivendo, rindo, brincando, todo mundo interagindo, aquela casa amarela, né? Aquela casa alegre, aquela casa laranja, cheia de vida. Normalmente, salvo as exceções, a gente imagina uma vida assim, né? Você não imagina casar para viver num dia morno, tomar aquele café morno. Né? Isso mesmo. Café da manhã. Qual a cor que vocês, pais, querem dar hoje para a casa de vocês? Pensa no que vocês querem, no mundo ideal. Qual é o cenário ideal que vocês gostariam de ter? Sentem com o filho de vocês e perguntem para eles qual que seria o dia perfeito dentro de casa. Como que seria para eles o dia perfeito? Tem um filme na Netflix que chama O Dia do Sim. Maravilhoso, né? É muito legal. Aquele filme é engraçado. Mas qual é a ideia? Quem não assistiu, eu super recomendo. Proponha para o filho de vocês, claro que dentro das regras e limites da família, um dia do sim dentro de casa. Um dia em que vocês podem ser legais. Um dia em que vocês não vão ter que ser autoritários, mandões e brigar e entrar em regras com eles.
vocês fizerem um exercício do que eu quero para minha casa, o que meus filhos querem como um dia ideal, aí agora volta um pouquinho para a realidade e olha como está hoje o seu dia a dia. O quanto você tem dado atenção aos seus filhos, o quanto você tem dado cor para os seus filhos, o quanto você tem dado cor para a sua casa. Você é aquela pessoa, aquela família paranoica que as coisas têm que estar no lugar, ou que as coisas têm que ser metodicamente no mesmo horário. O mundo mudou e nunca mais vai ser o mesmo. E você acompanhou essa mudança? Se adaptou a essa mudança? A maior competência hoje da atualidade é a adaptabilidade, né? Resiliência e adaptabilidade. Você está apto a isso? Você está aceitando que está tudo bem, às vezes, não ser mais do jeito que era e que vai ter que ser de um novo jeito e que você vai se adaptar a isso? Isso é florescer. Então, respondendo a sua pergunta e voltando o link, como voltar a florescer quando estamos todas flores murchando? É você se adaptar ao que está acontecendo. A semente não se adapta quando ela cai na terra para rasgar? Às vezes nem sempre ela está no mundo ideal, mas ela cresce. Quem nunca viu uma samambaia crescendo no meio de uma parede de concreto? Em fendas, né, de laje, de portões. Esses dias caminhando na rua, eu observei, o portão ele tinha um encaixe, estava saindo uma planta daquele encaixe. Eu falei, meu Deus, a natureza está tentando encontrar de volta também o seu espaço, né? E a gente observa mudanças assim em todos os aspectos. Se a gente parar para pensar, né, o quanto a Amazônia também floresceu nesse um ano que o bicho-homem não esteve por lá, né? Rios que começaram a ficar um pouco mais limpos, enfim, obviamente que tem coisas que são ainda utopias, mas, de maneira geral, né, Sil, eu brinco lá na escola com o pessoal, falo, é o advento da pandemia, porque foi realmente o divisor de águas, ou muda, ou aceita a mudança e aceita o ritmo da mudança, ou a gente enlouquece, né, porque a mudança tirou todo mundo do sofá, mas nem todo mundo estava em forma para sair andando. Teve gente que precisou engatinhar, teve gente que precisou aprender de novo a caminhar, e teve gente que saiu correndo nessa largada toda. E o jovem, por mais que ele seja extremamente apto à tecnologia, o que a gente percebe é que, assim, tem uma coisa do ritmo, né? Enquanto a tecnologia ela era o brinquedo, ela era legal. Quando ela virou uma imposição e eu preciso ficar apenas nela, ela se tornou enfadonha, né? E é onde a gente começou a perceber que vai murchar, não tem jeito. Então, a gente precisa de N estratégias para trazer de volta esse florescimento. Sim. Existe também a teoria, existe um estudo muito grande em Harvard sobre a questão de quanto a emoção do amor, ela reverbera. Então, o estudo ela vai até 202 quilômetros em volta da gente, quando a gente está amando uma pessoa, quando a gente tem esse contato visual. E como que a gente produz esse hormônio, a oxitocina, essa sensação do amor? Um olhar no olho, e o amor humano, tá? Não estou falando de amor homem e mulher, amor humano mesmo. Amor puro, né, Sil? Amor do amor amigo, humano. não é? Porque você olha para o seu amigo, para um bom parceiro de trabalho, por uma pessoa que você estudou anos, você fala o que para a pessoa? Eu não tenho vergonha, eu digo livremente, eu te amo, né? Porque a pessoa, ela faz parte de algo que é muito valoroso para mim. Então, é amor, não é? Que é diferente de um amor carnal, é tudo muito diferente, né? Um amor muito puro, né? O amor em si, a emoção amor, que é a emoção que gera oxitocina, ela é liberada através do olho no olho, através do toque, através da presença. E o que está acontecendo já há algum tempo, desde quando a gente entrou na era digital e agora lascou de vez? A gente não tem o olho no olho. A gente está longe desse olho no olho, dessa energia. Ou seja, eu estou transmitindo daqui, eu estou transmitindo amor, mas você não vai receber o meu amor daí. Porque existe uma distância muito grande, existe duas telas de celular que quebram isso. A gente quebrou a transmissão natural da energia do hormônio do amor. A gente está quebrando isso antes, que a gente ainda estava presente, imagina agora. E com o agravante de que quando a gente está no celular, salvo quando a gente está falando, que nem agora numa live que o celular está na minha frente, num suporte, você está olhando para baixo, você fica aqui. A cabeça baixa produz estrogênio, o hormônio da tristeza. Você não está produzindo amor e você está produzindo tristeza.
E por isso que a gente tem tantos jovens com indício de depressão, tem tantos jovens que não sabem o porquê estão desenvolvendo emoções negativas, não sabem o porquê estão apáticos. Se o filho de vocês está trancado dentro de um quarto 24 horas por dia, ele não tem mais interação, vocês não têm o hábito de sentar numa mesa de refeição e conversar sobre assuntos aleatórios ou estar presente, e seu filho ele vive trancado apático, ele está assim, sem saber, muitas vezes, ou às vezes ele tem uma razão, mas geralmente sem saber, com essa falta de hormônio, ou seja, essa tristeza interna que ele não sabe explicar. E o problema do jovem, adolescente, estar com essa tristeza interna que ele não sabe explicar, essa falta de produção hormonal natural, é que ele tem os picos de hormônio naturais do corpo. Um pico muito forte de adrenalina, ele pode tentar um suicídio e nem vai saber o porquê. Ele não vai planejar. É o que aconteceu na escola de Santa Catarina hoje. Uma das razões. Isso pode acontecer e uma das grandes explicações é exatamente essa falta de produção hormonal. É uma coisa química. E, gente, tá na mão de vocês resolverem isso. Resolverem não vão resolver o problema do mundo, mas vai ajudar. Voltem o hábito de criar momentos dentro de casa. Tem uma amiga minha, conhecida, que ela tem o hábito de fazer a noite do bolinho de chuva e assistir filme de noite. Também conheço essa pessoa. Conhece, né? Conheço. Gente, mas essa ideia dos momentos, né, Sil? Esses dias a gente estava conversando também num outro grupo e falava exatamente isso. Você tem que ter até um potinho lá, um potinho do tédio, do ócio, para aquelas ideias, aquele momento que você não está fazendo nada. E tem que ter o momento do não fazer nada mesmo, né? E ideias simples, né, Sil? Nós costumávamos acampar muito por conta do escotismo, né? Hoje mesmo postei lá uma foto das lembranças do Face, né? Minha filha de escoteiro saindo para um acampamento, eu me lembro quando ela voltou, olha, não tinha mais espaço para lama nela, né? Dias e dias, choveu, a barraca alagou, quer dizer, eles voltam com 1 milhão de histórias, né? E hoje não dá para acampar. Então, a gente acampa no quintal de vez em quando, coloca lá o tecido no chão, vai olhar para a estrela. A gente tem que criar esses momentos, né, Silvana? A gente tem que fazer algumas coisas nesse sentido. E se não dá para ir no quintal, vá na varanda, faça uma cabana, conte uma história, né? Leva a lanterna. E se a gente também permitir, os filhos criam esse tipo de coisa, né, Sil? Quando a gente dá espaço, é o dia do sim, né? É o dia do sim que a gente permite fazer, não é? Tem várias coisas que vocês podem fazer com os filhos. São momentos. É que brincar de mímica. É interagir. De repente, meu filho não sai do videogame de jeito nenhum. Joga lá com ele. Gente, eu não tenho coordenação motora. Eu tenho nenhuma. Sou péssima em jogo. Eu sentava com meu enteado. A gente virou a madrugada jogando Sonic. Até eu aprender qual que era o botão de cada coisa, a gente se divertia. Porque ele falava, bate. Eu falei, sei lá o que eu tô apertando. Eu tô apertando X. Ele, não, você tá... é o A, verdade. Eu tinha que parar, olhar pro controle e eu morria. Porque era um momento, eu não tava ali pra ganhar ou deixar de ganhar, nem tava ligando muito pro jogo. Mas a gente se divertia naquilo. Porque o importante ali... Você não precisa comprar e investir nada, você faz mímica cada um, a gente brincava de, próximo você tem que imitar um ovo fritando na frigideira. Jesus, como é que você frita um ovo? Aí você fica lá, usa a imaginação. Você cria momentos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, em que você vai ajudar o seu filho a sair um pouquinho da apatia dele, você vai dar cor para sua casa, você vai acordar novamente a sua casa, e você vai descobrir habilidades que talvez você nunca tivesse descoberto se não tivesse brincado. Até porque o importante desse momento é a convivência, a qualidade do momento que estiverem juntos. Seja errando o botão, seja fritando bolinho de chuva, né? Sendo vendo a panela ficar toda cheia de crosta lá da pipoca doce que deu errado, né? A gente usa um termo aqui em casa de dar risada, é um termo, a gente nem fica falando muito, que nem todo mundo entende, mas assim, é aquela presepada, que você fala, meu Deus do céu, mas deu em alguma coisa. E são as construções de memórias afetivas que ficam por muitos anos. Eu tenho certeza que cada um de nós que está aqui
aqui nesse momento hoje, né, reunido, se a gente parar, a gente vai lembrar de um momento especial da nossa infância, a gente vai lembrar de uma passagem muito legal que a gente teve na adolescência, assim como tem passagens que a gente quer esquecer, né? Então, assim, eu acho que faz parte da nossa natureza buscar esse momento. Acho que precisa ser uma prioridade, né, Sil? Precisa. E a gente está trazendo isso muito forte, porque isso, você pedagoga, sabe 1000 vezes melhor que eu, isso impacta diretamente no desempenho da criança na escola. Sim. O quanto Sim. ele vai aprender, o quanto o cérebro dele realmente vai se desenvolver para que ele absorva a informação. Então, ter momentos faz parte. Isso desde os pequenos, a gente sempre diz para os pais. Quando a criança começa a apresentar dificuldades de aprendizagem, a primeira coisa que a gente olha é a rotina. Antes de pensar em fazer qualquer diagnóstico, antes de pensar em buscar ajuda médica, vamos entender essas emoções? Vamos entender que tipo de rotina nós temos? Vamos entender que tipo de autonomia de ser humano eu estou estimulando? Porque quando a gente organiza a rotina, muitas vezes a criança faz isso, ela dá um boom. Né? E é muito comum professor de crianças menores falarem, nossa, bastou falar com a família, criança, né? Mas é por isso, porque você organizou caminhos, né? Deu espaço para que o florescimento acontecesse de uma maneira bem pontual. E aí, trazendo para os nossos jovens, o que eu tenho visto muito, né, Sil? Agora que as aulas estão voltando ao presencial e o reforço escolar está começando também no presencial, o que a gente percebe? As apostilas nunca foram usadas, né? O professor desdobrou, fez trabalho. O que a gente percebe? Isso é uma coisa muito clara. Todos os trabalhos que são promovidos em grupo, e até porque nós mudamos muito a dinâmica de como lidar com o jovem ali na tela, né? São pesquisas, são atividades grupais, ao final de uma atividade em grupo eles têm que preencher uma autoavaliação para contar se todos participaram, se não participaram, para eles começarem a entender que o mundo é de empreendedorismo desde muito cedo, tem que empreender na sua própria história, né? Então nós entendemos tudo aquilo que dinamizou, trouxe todo mundo para a tela. Né? Agora, aquilo que vai ficando muito chato, por exemplo, não que a gente esteja dizendo que a aula de matemática está chata, são coisas mais técnicas. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar erros ortográficos, você vai brincar de soletrando, você vai brincar de um monte de coisa, mas você também vai preencher papel. Matemática, se você não fizer os exercícios, você também não vai fixar. Então, o que a gente percebe, nessas disciplinas que são mais teóricas, mais técnicas, está tudo em branco, né? Porque eu fui à aula, eu participei da aula, eu entendi. Não, eu não preciso ficar mais escrevendo, porque eu não aguento mais ficar escrevendo enquanto o professor está lá do outro lado, né? E eles vieram à escola, né? Hoje é terça, tivemos grupos ontem e grupos hoje, né? Por conta do revezamento, vamos ter outros amanhã, né? E assim vai a semana toda. O que a gente percebe assim, muito claramente, Sil, a participação é fantástica. Né? E o professor que está se dividindo entre quem está lá em casa e quem está na sala, e é uma grande preocupação em relação à saúde mental do professor, que tem que estar atento na tela, tem que estar atento na sala, não tira a máscara, aquela coisa toda, mas volta também para o professor um processo de participação ativa, que está na frente da professora. Né? Os pequenos na faixa de 9, 10 anos, 11, a gente tem ouvido isso assim de maneira muito clara. Ai, que delícia, entendi tudo hoje. Gente, não mudou nada. O que mudou é que ele está na frente da professora. Então, ele voltou a sentir o calor humano, ele voltou a ter um olhar muito próximo a ele. E nós, seres humanos, somos assim também, né, Sil? A gente faz um curso online, a gente não aguenta. Vai para o presencial, a gente, vamos desperte, não é? É o relacionamento interpessoal. É só a gente pensar que nós, adultos, que já passamos, já criamos todas as estruturas de experiências que a gente tem total discernimento do que a gente tem que fazer e nas nossas responsabilidades. Aí vai para o home office. Aí você se distrai mais fácil, você se enche o saco de ficar sentado na frente de um computador o dia inteiro, sem ter interação de pessoas, sem ter aquele movimentação. A rotina é outra, você está ali. Nós, que já sabemos e temos consciência suficiente para isso. Imagina a criança, o jovem, que ainda está em formação de experiência, que está em formação de uma estrutura de rotina, que está em formação de uma estrutura de responsabilidade, entender de fato que agora a vida dele vai ser essa. Vai ser estudar através de uma tela. E que para estudar através de uma tela, ele precisa ter a responsabilidade
total de pegar a apostila e fazer um exercício, coisa que ele não quer, porque a educação até o terceiro colegial, até se for, não é mais colegial, é assim que chama ainda, não sei, na minha época era Ensino colegial. médio. Ensino médio, na minha época era colegial. Muda, eu esqueço. Mas a formação até terminar o ensino médio é obrigatória. Então ele não quer estar ali. Nenhum de nós queria estar estudando. Lembra lá, pai, você também não queria fazer o seu ensino médio. Mas você precisava. Então, o jovem, ele está criando a estrutura interna de responsabilidade em algo que ele precisa fazer, que ele precisa concluir, e mudou. Tá, de repente. Demora para fazer essa nova sinapses. E sem contar que muitas vezes esse computador está do lado da cama, né, Silvana? Estudando no quarto, sozinho, e a cama quentinha ali do lado, né? De manhã, né? Se agora tá voltando frio, a gente levanta e faz, a gente tem senso já de responsabilidade desenvolvido, eles estão desenvolvendo. Então a gente vê muito, e eu vi muito em cliente, eu vi muito com o pessoal das empresas que eu atendo, falando dos filhos, que os pais estão perdendo a linha, perde a paciência, e briga, e grita, e surta com o filho, porque é óbvio, eu entendo. Mas chega uma hora que você realmente quer ralar a cara do seu filho no asfalto. Tá? Pelo amor de Deus, qual parte você entendeu? Eu entendo isso, eu não tiro a razão dos pais pensarem nisso. Mas os filhos, além de tudo, eles estão lidando com a intolerância dos pais. Então tem que criar dinâmicas e aí cada um é a sua. A gente tem, eu posso dar várias dicas, mas cada um vai entender a sua dinâmica de como fazer com que o filho faça isso. Pela psicologia positiva, é a recompensa. Recompensa, castigo. Psicologia positiva, ela trabalha muito nisso. Então, você recompensa uma criança por algo que ela fez certo, ela vai aprender que aquilo é bom. Você castiga por algo que ela fez errado, com a dor, seja a dor de tirar algo que quer, seja lá como vocês praticam a dor dentro da família, ele vai entender que aquilo é errado. Só que tem que ser uma constância para ele entender, para criar sinapse. Você lembra que você está criando o senso de responsabilidade de novo. Ele tinha que ter aprendido até os 3 anos de idade, você está aprendendo de novo agora adulto. Tem que ter uma constância. É isso mesmo. E pro pai A vida é esse eterno. a cara dele do filho no asfalto, quando você olhar para ele com raiva, tenta lembrar de 4 coisas boas do seu filho. Fala, nossa, não, ele foi lindo, ele é muito inteligente, ele quando sorri me derrete. É, porque ajuda. Ajuda a gente 6 segundos, né, Sil? Tira o foco por 6 segundos que começa a passar raiva, né? Tira um pouco do foco, volta ao racional. Você trouxe um ponto que eu achei bem interessante, e assim, algo para que as famílias realmente disseminem e atentem a isso, a questão da postura. Deles estarem sempre, muito eu brinco, falo que são corcundinhas de Notre Dame, né? Eles vão se fechando, se fechando, se fechando, né? A gente chega muitas vezes no quarto do jovem, ele está totalmente dobrado em cima da cama, mas a cabeça não sai da frente da tela, né? Então, a gente tem uma questão, como tirar esse jovem da frente dessa tela, quer dizer, o que nós vamos fazer? A importância dessa rotina com atividade física, não é? A gente desperta pela manhã, no sentido do despertador, nos tirar daquele sono gostoso e quentinho, o que fazer? Qual a rotina que seria mais adequada e recomendada? Desde as nossas crianças pequenas até os nossos jovens aí do ensino médio, que a gente sabe que agora que foi presencial, nós sentimos hoje a alegria deles, né? Era 10 para 7, não tinha ninguém atrasado. Em situação normal, 7h15, eles estavam implorando para entrar, já tinham perdido 15 minutos de aula, mas agora, 10 para 7, a escola virou uma delícia, é perto, dá para chegar cedo, que bom, né? Mas, assim, vamos falar um pouquinho dessa rotina? O que a gente recomenda, então, para essa moçada que precisa levantar, que precisa dar cor? Como que a gente faz para trazer essa cor de volta? A gente se alimenta, não se alimenta? A gente pensa na troca da roupa? A gente vai ficar de pijama o dia inteiro porque a gente está de home office mesmo? O que a gente faz, Sil? Não, pijama não. Bom, vamos pensar no básico. O líder lidera pelo exemplo, certo? O pai é um líder. Então, se você, pai, precisa, eu não preciso levantar às 6h30, você levanta, acorda seu filho e volta para a cama, ou você levanta num atropelo gigante, bota filho para estudar, para fazer suas coisas, ele vai se liderar pelo exemplo. Ele vai seguir sua ideia. Então, começa você levantar de manhã, troca a rotina ideal, segundo a psicologia, segundo a análise de realmente pensar em comportamento. Você desperta o seu cérebro com uma água no rosto ou um banho gelado.
Eu não tomo banho frio de manhã, desculpa, mas eles recomendam. Eu não tomo. Eu jogo água gelada na minha cara, mas eu não entro para chuveiro gelado. Mas você acorda de manhã, desperta o rosto, espreguiça de verdade, larga o celular um pouquinho de lado, espreguiça, estica, até você sentir todos os seus... Você vê que você tá bem crocante e sentir seus nervos todos estralando. Porque a gente esquece de se espreguiçar. Então, espreguiça porque você faz com que esses estralos dos músculos faz a produção hormonal. O seu cérebro entender que fala, poxa, começou o dia. Você fazer isso todos os dias, você começa a despertar o seu cérebro. Acordou, fez a sua rotina matinal, despertou, espreguiçou, se alimenta. Se alimenta como um rei. Café da manhã é a principal refeição do dia. Come coisas saudáveis. Antes de ingerir café preto, os pais, come uma fruta, toma um copo d'água, depois toma seu café preto. Sente com seus filhos na mesa para tomar café. Comece a fazer eles criarem o hábito de levantar e comer. Não levanta às 10 para as 7 para a aula começar às 7. Seu filho não vai ter cérebro para pensar o que está pensando na aula ainda. Ele ainda está pensando que ele quer acordar. Então, senta, tomou o café da manhã. Se deu tempo, faz uma atividade física. 10 minutos de atividade física é suficiente. Ai, eu tô atrasada. Faz 2 minutos de polichinelo. Bota o corpo, aquece o corpo. Isso vai fazer seu filho acordar. A mente do seu filho está desperta. Quando ele sentar na frente do computador, ele não vai mais estar morrendo de sono para acordar. Fez a rotina da aula bonitinha, terminou a aula, almoça, lanche na hora do recreio. É recreio, recreio é recreio. Intervalo, né? Sei lá como é que vocês falam hoje em dia. Tanto faz. Vai lá pro seu recreio, recreio é recreio. É a hora de você refrescar a mente. Sai da frente do computador e faz alguma coisa legal. Não vai jogar no computador porque você tá lá. Terminou o recreio, volta pro foco da aula. Terminou, se alimenta. Troca de roupa. Roupa de trabalho, roupa de escola, roupa de ficar em casa e roupa de dormir. Isso não mudou, gente, no mundo. Continua sendo uma roupa para cada coisa. Não é o pijama que você estuda, que você trabalha, que você dorme, que você acorda e depois a hora que você só vai trocar porque tomou banho. E tem gente que nem troca no banho, nem toma banho. Não, tira o pijama. Mas você sabe, Sil, que nós que atendemos os pais, nós ouvimos muito isso, que a briga para tomar banho, a briga para tirar o pijama, aquela meia encardida, né? A falta de alimentação adequada, então acordo e não quero comer, depois passo o resto do dia enjoado, né? Então, assim, dá motivos para que o corpo também não acorde, que o corpo e aí o corpo reage, né? Sim. Seu corpo ele vai reagir ao que você falar para ele reagir. Se você tem uma alimentação ruim, se você não tirou o pijama, o seu cérebro entendeu que você não acordou. Pijama, nosso cérebro aprendeu a associar a cama. Então, mas tudo bem, eu trabalho de pijama e trabalho disposta. Duvido que quem está disposta de pijama não quer voltar para a cama. Porque o nosso cérebro ele associa pijama é folga. Se eu tô de folga, o que eu tô pensando? Então tira a roupa mesmo, troca. E cria essa rotina. É meia hora que você precisa de rotina com seu filho de manhã. Você não precisa acordar 1 hora mais cedo. Você pode acordar meia hora mais cedo, levantou, lavou a cara, desce, toma um café da manhã, volta, troca de roupa, faz lá 10 minutinhos de exercício ou 2 minutos de polichinelo quando está atrasado. Só para o corpo pensar que acordou, senta numa cadeira e vai estudar. Tira também o computador um pouco da cama do filho. Coloca ele no sofá que seja. Não tem uma mesa de jantar, não tem uma mesa de refeição? Põe no sofá. Mas tira ele da cama. Nenhum estudo aconselha a trabalhar ou estudar na cama. Seja um curso de mestrado, doutorado, que a pessoa já é adulta e acostumada a estudar, seja um jovem que está aprendendo a disciplina de estudar. Cama, ela remete sua mente a descanso. Se você começa a criar o hábito de trabalhar / estudar na cama, quando você dorme, a sua mente ela vai entender que não pode desligar, ela não sabe quando é a hora de descansar ou quando é a hora de estar ativa. E é por isso que a gente vive exausto. É por isso que as pessoas vivem esgotadas. Porque a sua cérebro não sabe mais o que tem que fazer.
E se eu acho que a gente também pode pensar que o lugar precisa estar arejado e iluminado. Se não houver uma luminosidade natural adequada, que se tenha então uma luz adequada, porque às vezes o lugar já não é muito claro e o aluno também fica num lugar com uma luz mais fraca, né? Às vezes o quarto, você não coloca aquela lâmpada muito forte, porque é o lugar mais acolhedor, né? Aquela coisa toda. Então, que a gente busque também levar o jovem para um lugar que realmente, é lógico, não vai colocar na frente da TV, com TV ligada, com rádio, né? A faxineira está em casa e o jovem está lá no meio, quer dizer, não é isso. Mas a gente buscar um lugar em que realmente eles possam ter os pertences organizados, porque isso é outra coisa que a gente percebe também. Muitas vezes eles não sabem onde está o livro, onde não sei onde está o estojo, meu caderno desapareceu, né? E acontece, inclusive, em aula presencial, do aluno chegar sem material. Ele esqueceu que ele tinha que levar mala, né? Então, a gente vê algumas coisas acontecendo que, assim, sem julgamento, mas sim olhando para a situação e entendendo como que a gente pode ajudar. A rotina, né, vai organizar tudo isso, né, Sil? A rotina. É que, assim, o mundo mudou, mas algumas coisas não mudaram, só que as pessoas não conseguiram migrar. Então, eu tô trabalhando em casa. Eu, hoje, faz alguns poucos meses, eu mudei de casa. Eu tinha um escritório. Hoje, meu escritório é dentro da minha casa. Eu tenho um escritório na minha casa. Uma mesa com as pastas, com o espaço computador, com a luminosidade, com tudo à minha volta. Quando eu termino o horário de trabalho, quando eu estou trabalhando, eu tenho tudo na minha mão. Tá aqui, eu consigo buscar. Quando acaba o horário, eu fecho aquela mesa e vou fazer minha hora de descanso. Então, eu migro para o lado da cama. E aí, a minha organização da cama, não tem nada de trabalho lá. Isso não mudou porque a gente mudou de casa. Quando você está na escola, você tem a sua mochila montada, vamos pensar na criança. Você tem a mochilinha montada, você tem a carteira onde ele senta para estudar, ele tem toda a estruturinha dele lá. Por que não em casa montar uma estrutura assim? Gente, uma mesa de escolinha, uma mesa custa R$100, não é algo tão absurdo. É algo que, se você juntar um pouquinho por mês, você consegue comprar, ou você consegue comprar à vista. Não é uma coisa cara. Põe a criança num lugar para ela tentar estudar, para a mente dela e para ela entender que ali é o espaço de estudar. Que a mochila vai estar do lado daquela mesa. Que ali, quando ela acordar de manhã, ela tem que sentar e fazer o que tem que ser feito. É uma rotina que não mudou, mas só tem que ser adaptada à nova realidade. E se você não tiver, né, a escrivaninha, ou se não tiver o espaço para colocar uma mesinha e o aluno vai precisar, por exemplo, usar a mesa do jantar, ou aquela mesinha estratégica que você deixa no cantinho da cozinha, a gente sabe que nos apartamentos, às vezes, é até um balcão, né, uma coisa uma coisa menor, né, porque os apartamentos são menores e tudo mais, eu até sugiro, pega um espaço do guarda-roupa, né? Abre uma das prateleiras, coloca todo o material escolar ali, e o aluno tem que se habituar, do mesmo jeito que ele fazia mala para ir para a escola no dia seguinte, né? A gente tem um hábito aqui em casa, né? Como a gente sai de madrugada, né? Eu saio de casa às 6 horas, 6h05, assim, estourando, tem que já estar com o portão fechado, com o carro na rua. E eles sabem, a mala tem que ficar pronta um dia antes, porque quando não fica, é um estresse matinal. Né? Então, se eu organizo a minha mala à noite e deixo ela pronta, na hora que eu vou para a escola, a mala já está no carro, né? Já deixa no carro. No domingo à noite, aquele monte de malas que vão para a escola, né? Comida para a semana inteira, troca de roupa, sapato, reserva, aquela coisa toda. Mas vá de uma vez, você acorda e tem tempo para fazer, né? Tem inclusive um livro chamado, né, O Milagre da Manhã, que fala sobre, né, acordar mais cedo para você ter realmente tempo de fazer toda essa rotina. E a gente precisa entender, enquanto pais, que quando a gente cuida da rotina, e eu sinto muito isso comigo, se eu cuido da rotina, da minha rotina, do tomar banho, do lavar o cabelo, do ficar pronta, quando eu vou cuidar deles é muito mais fácil, né? Porque eu estou lá para eles. Né? Aí eu consigo fazer acordar, fazer descer, né? Porque senão eu fico no pé da escada na sala gritando para que eles desçam, e lógico, eles não vão descer, e o café está na mesa e eu preciso pôr coisa no carro, então assim, vira um estresse desnecessário. E enquanto adultos da relação, a gente tem que ter essa condição de organizar, não é, Sil? É uma responsabilidade do pai
criar essa rotina para o filho. E isso não tem jeito. Eu sei que existem N novas teorias de que os filhos eles têm que ter autonomia de criar a sua rotina, mas a criança ela não sabe o que é uma rotina. Eles têm que ter Alguém tem que autonomia. ensinar, né, Sil? Mas eles têm que aprender. Quem vai ensinar? Quem tem que ensinar é o pai e a mãe. Ou seja, se você tem uma rotina de manhã que é o caos, você está ensinando seu filho que o caos é o correto. E aí, quando ele tá no caos dele, você não pode brigar que ele é um caos. Não, você ensinou ele a ser o caos. Então, se a gente tem essa oportunidade de parar e pensar, olhar pra gente, olhar pra dentro da casa, porque tem um serzinho, 1, 2, 3 serzinhos que vão te copiar, o que você quer ensinar? Eu não consigo. Tem uma rotina louca, não tem motivação. A motivação é que você tá criando um ser humano que vai ser igual a você. Como que você quer que esse ser humano seja? É o que você vai ser, é o que ele vai ser. É o exemplo. Meus pais tem eram viciados em trabalho. Eu fui viciada em trabalho a vida inteira. E tem um comentário aqui bem, eu acho que fecha a sua fala, né? Da Charlene, que diz assim: ter um roteiro na rotina é essencial, né? A rotina requer um roteiro, né? Do que vai ser feito, qual é a prioridade, né? E como fazer. Agora, saindo então desse mundo das crianças, né, que estão aprendendo esse processo da rotina com a sua família, nós temos lá os adolescentes, que eu me divirto, porque todo mundo fala, porque o adolescente é a fase mais gostosa da vida, gente. Nós também fomos adolescentes, e quantas coisas nós vivenciamos, quantos micos pagamos, e eu acho que nosso olhar hoje, enquanto educadores, felizmente os tempos mudaram, e nós estamos abertos para acolher esses micos, essas dificuldades de relacionamento, né? A vontade de se relacionar e não saber como. E cada vez mais nós temos atendido jovens, né? E agora, infelizmente, a gente tem a Sheila no colégio, né? E ela tem feito esse trabalho de orientação educacional muito próximo mesmo. A gente tem atendido os alunos, até para entender deles quais são as dificuldades. Porque, assim, depois de 2 meses, né, de aula, o aluno não conseguiu entregar uma atividade, está atrasado em tudo, chega atrasado na aula. A gente tenta com a família, a gente tenta, mas chega uma hora que a gente chama o aluno, né, Sheila? E vamos entender a rotina. Para alguns, inclusive de ensino médio, a gente tem que desenhar a rotina. A Sheila senta lá com o jovem, ela monta a rotina, ajuda a estudar, mas o que a gente ouve dos pais, Sil, mesmo dos adolescentes, dos nossos jovens de ensino médio, é assim, é um pedido desesperado de eu não sei mais o que fazer. E a gente percebe que, com esse advento todo da pandemia, algumas dificuldades de relacionamento, elas ficaram muito expostas. E o jovem, que por natureza já se isolava nos seus espaços, com a tecnologia muito livre, porque a gente ouve muito isso no colégio, eu preciso permitir que ele use a tecnologia para ele se divertir, para ele se ocupar, né? Como é que a gente vai lidar, então, com a rotina desse jovem? O que a gente vai fazer para desafiar esse jovem a sair da tela, né, da posição lá do corcunda, em que ele está cada vez mais, né, voltado para um processo de produzir só hormônio inadequado, de ter substâncias que levam à depressão, porque você começou dando, assim, um parecer muito legal, desde a postura corporal, né, de como vai se fechando, produzindo de maneira inadequada o processo hormonal, e até o dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho agora desse dia a dia, né? O que a gente vai fazer com os jovens, Sil? Eles estão aí aos montes, felizmente, e eles são lindos, loucos por um abraço, loucos para ficar perto, né? Hoje tinha lá o ensino médio, estava dando risada, né? Porque é um tal de não ter mais crush, porque não pode mais beijar, não pode mais sair. Então, é a tristeza do momento que não tem mais crush. E aí, o que a gente faz com ele, Sil? Olha, em questão de rotina, não muda muito dos pequenos. O que muda é o estresse, porque o pequeno você tem muito mais autoridade, autoritarismo do que com o jovem. O jovem você não tem tanto mais autoritarismo, porque ele já está pensando um pouco mais. Mas ele também está em processo de aprendizagem. Ele, muito mais do que o pequeno, ele está em processo de copiar e se adequar àquilo que ele vê dos pais. Então, também, em questão de rotina matinal, ele muito mais do que o pequeno, ele vai copiar os seus pais.
Então, se seus pais sempre foram malucos, vocês vão ter que começar a trabalhar uma rotina mais calma em família para que ele comece a entrar. Eu sei muito bem o desafio que é fazer um jovem lindo, maravilhoso, sair da frente do celular. E ele vai sair de bico, ele não vai sair de bom humor. Mas aí cabe aos pais falar, mas eu preciso deixar livre a tecnologia para que ele se divirta? Não. Não mesmo. Não é a tecnologia que vai fazer com que ele se divirta, porque o contato humano vai fazer a diferença. Ah, mas eu quero ficar no celular conversando com meus amigos. Você vai ter que ter um momento com seus filhos. E aí vem onde sair da zona de conforto, e é onde, quando eu falo isso, a maioria das pessoas me xingam, ou me olham feio, ou saem dali da live, quando eu tô em live, mesmo pelo Instagram. Desculpa, mas você precisa estar com seu filho. O celular é cômodo para você e para ele. É a babá Sabe eletrônica, né? Chupeta eletrônica, né? Eu também não gostava. Chupeta eletrônica, meu né? pequeno tem 17 anos, ele vai fazer 18 esse ano. Meu pequeno, quando eu tirava ele do celular e falava, você não vai nem videogame, nem TV, coisa, você vai sentar 1 hora comigo na sala. Ele era meu enteado, ele não era nem meu filho. Ele sentava num mau humor que eu tinha que respirar 1 milhão de vezes para não perder a minha compostura com ele. E eu perguntava, era aquele monólogo com a criança. Mas aí eu comecei a fazer o monólogo. Eu ia perguntando de tecnologia, o que ele gostava de fazer? Ele gostava de jogar videogame. Eu fui ler sobre revista de videogame, eu fui lá ler na internet as revistas eletrônicas de videogame, para entender um pouquinho do que era que ele estava jogando, nem lembro o nome do jogo lá que ele jogava. Até hoje, para mim, não faz sentido aquele jogo. Mas eu perguntava. Nossa, eu trocava uma ideia com ele na linguagem dele. Eu aprendi a falar gíria na linguagem dele. Ele nunca se abriu a ponto de contar o que os amigos falavam. Mas no videogame ele falava. Então era 1 hora por dia que eu ficava lá com ele, sentada no sofá, a gente ficava os dois sentados no sofá, conversando sobre videogame, porque era um assunto que para ele funcionava. Ai, era legal? Era confortável para mim? Não, não era, gente. Não era, eu tinha 1 milhão de coisas para fazer, eu tinha que terminar janta, eu tinha que... Tem a outra pequena, que tem 3, 4 anos a menos. Eu tinha que ajudar ela a terminar a escola, eu tinha que fazer 1000 coisas. Eu tenho uma empresa, eu tinha que atender cliente. Não era confortável para mim. Não era confortável estar com um adolescente azedo sentado na minha frente. E principalmente o dia que eu não estava de bom humor. Até porque nós também somos humanos, né? Nós somos humanos e também ficamos azedos, né, Sil? Ninguém é perfeito o tempo todo, né? Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não estar num dia bom. A diferença é que nos dias ruins, você tá mais intolerante, você vai ficar menos tempo com o filho, que é mais difícil de você controlar essa emoção. Que é o dia que você vai surtar. E tá tudo bem o dia que você surtar com seus filhos. O dia que você dá de louca. Tá? Faz parte do processo. Faz parte de ser pai e mãe. Dar de louco. Mas, importante gente, é retomar, não é legal, surto. mas precisa. Importante depois do surto, quando tudo acaba, né, Sil? É retomar com esse filho e explicar que também não estava bem. Eu acho que uma coisa que tem faltado muito nas relações humanas é olhar para o outro e se desculpar, mesmo que seja o filho. A gente não perde autoridade com o filho, nem respeito, por pedir desculpas a eles, né? Errei, foi mal, eu também fiquei nervoso e não tive a intenção de te magoar. Se for de coração, ele vai sentir a tua vibração. E ele vai ter ainda mais respeito, porque ele vai entender que você consegue se enxergar como ser humano que falha e que também está em processo de florescimento pessoal o tempo todo. Porque essa ideia de que nós temos famílias Doriana, elas não são famílias Doriana. Nós sabemos que essa cena bonita, né, da foto de Natal, ela só aconteceu naquele momento. E que muitas vezes a rede social, ela esbanja algo que não acontece de verdade. Nós sabemos que existem muitas coisas assim acontecendo. E muitas vezes quando a gente atende o jovem traz isso e ele dá nomes. Ele fala da hipocrisia onde se vive. Onde se vive uma estratégia bonita, em que você tem lá uma série de questões, no sentido de mostrar, né, que está tudo lindo, maravilhoso, mas que depois da foto vai cada um para o seu lado, que não há convivência. E essa convivência de coisas tão simples, né? Muitas vezes eu percebo que, assim, há uma preocupação muito grande em elaborar o momento.
E fazer um bolo pode ser um momento, não é? E digo mais, até ensinar a usar uma máquina de lavar que traz autonomia, ensinar a repor uma coisa na fruteira, organizar uma gaveta, separar as doações, ou seja, é a vida como ela é, Sil? É por aí que a gente tem que pensar? É exatamente por aí que a gente tem que pensar. Criar um momento não é criar um jantar especial de um restaurante caro, onde todos vão sentar em volta. Não, é criar um momento, é sentar no chão do quarto do seu filho, que ele não quer sair lá de dentro, e conversar e perguntar o que ele está fazendo. Ou pedir, seu filho não quer falar o que ele está fazendo, fala do seu dia. Conta alguma coisa sua, cria empatia. Por que eu comecei falando uma história minha? Cria empatia. Você cria conexão com as pessoas. Histórias criam conexões. Histórias de verdade. Histórias onde a pessoa sinta que você está falando a real. Não fala pro seu filho, poxa, nossa, eu tive um dia difícil hoje. Eu tomei uma bronca do meu chefe por causa disso, disso, disso. Esteja pronto, aberto para ouvir. Às vezes o seu filho ele não tem coragem de dizer que você é muito autoritário, ou que a forma como você falou ele não gostou, ele não vai falar. Mas se você criar uma conexão de que você está se sentindo assim, talvez ele comente também. Porque ele também teve um dia difícil. Porque ele também, às vezes, teve um dia difícil porque você causou um dia difícil sem perceber. Às vezes a gente faz isso, a gente causa danos às pessoas e não percebe. O jovem não é diferente, ainda mais pai, que a gente está aprendendo a ser pai. Você pode ter 15 filhos, você está aprendendo a ser pai. A gente é Todo momento. A todo momento, né? É isso mesmo. E sabe-se, quando você cria essa conexão e o filho finalmente fala para você, não tá fácil para você, mas não tá fácil para mim também, posso garantir, gente, é um presente divino você ter com o seu filho um diálogo nesse ponto em que ele consegue confiar em você. Porque eu acho que não existe prêmio maior para uma família do que o jovem conseguir olhar para você e dizer o que está acontecendo. Porque a gente não perde filho na rua, Sil. A gente perde dentro de casa, né? Muitas vezes só está no quarto do lado, mas o endereço a gente não sabe, né? Para chegar naquele quarto, né? Naquela estrada escura e vazia que ele está trilhando, não é? A gente não consegue saber o que passa no coração de uma pessoa até que você olhe nos olhos e faça essa pessoa entrar no mesmo caminho que você. Seja quem for a pessoa, seja o jovem, seja a criança, seja o adulto. Então você vai sentar com seu filho, olha pro tamanho do seu filho. Às vezes o adolescente já tá do nosso tamanho. Eu sou pequenininha, então a criança já é do meu tamanho, fácil. Mas às vezes o jovem não tá do seu tamanho. Esteja na mesma altura que ele para falar. Por isso que eu falo às vezes de sentar no chão. Quem pode, né? Porque às vezes haja coluna. Mas sentar na mesma altura que ele. Não queira falar olho no olho, né? Filho de cima para baixo para que ele tenha. Não, você vai gerar apenas autoritarismo e medo. Então, numa hora de uma bronca, é importante, talvez, vocês falar nisso, é uma estratégia. Mas na hora da conexão, sentar na mesma altura que ele, sentar na vibe dele. Ele tá sentado, deitado na cama, senta e deita na cama do lado dele. Senta, deita no colo dele. Esse contato, esse tato, ele gera hormônio. Esse tato, ele gera conexão mental e momento. Não precisa de um grande momento. O melhor momento que eu lembro com a minha avó, meus pais trabalhavam fora, minha avó que me criou, eram os momentos em que eu deitava no colo dela. E ao que ela vinha, deitava no meu colo pra falar alguma coisa. Ela tava cansada de deitar, falava, tô cansada e contava alguma coisa. Era um momento e é muito... que nunca me agregou, nunca me custou nada. Mas era um momento de conexão. E é muito interessante, né, Sil? Porque justamente no processo em que eles vão adolescendo, vão ficando jovens, esse contato físico com os pais também dá uma boa diminuída, né? Já não querem mais ser esmagados como os menores, né? Quem tem filhos em idades diferenciadas, a gente percebe isso, né? O pequeno ainda gosta de dormir agarrado, você pode deitar, fazer uma canção de niná, embalar, beijar, né? Aquela coisa toda. De repente, com o adolescente, você já não consegue mais. E muitas vezes não quer nem que você fique mais na cama dele, né? E se você vai puxar a cadeira, cuidado com a minha cadeira, porque eu fiz algo especial na minha cadeira. Então, quer dizer, você passa a ser um reles mortal na vida deles. Então, ter essa condição de entender a transformação do jovem, eu acho que é o primeiro passo para essa conexão.
mas encontrar formas do abraçar, do enlaçar pela cintura, de trazer mais perto, é um carinho na mão, né? Faça a unha das meninas, deixa eu pintar, eu limpo para você, qual é a cor que você quer, né? Deixa eu desembaraçar seu cabelo, ou deixa eu fazer uma hidratação no seu cabelo, né? E com os meninos, né? É aquela coisa do vem aqui, deixa eu ficar um pouco com você, vou te fazer uma massagem nos pés. E quem não gosta de ser cuidado, não é verdade? Todo mundo gosta de cuidado. E em último caso, a gente vai jogando bombom. Em último caso, só brincadeira, né? A gente vai jogando bombom de longe até amansar e depois a gente chega perto, né? Eu ia falar isso. Existem várias formas de você fazer a pessoa se abraçar. Você pode jogar comida de longe, tá tudo bem. Mas olha, minha mãe não é uma pessoa muito afetuosa. Nunca foi muito afetuosa de pegar. Mas ela, toda vez que eu estava triste, eu lembro isso desde a minha adolescência, isso até hoje, quando eu vou na casa dela e ela me faz café. Eu amo café. Então ela sabe se eu não tô bem, ela me faz um café e me leva um café. Nem que seja para perguntar se eu quero um café. E ela sabe que por educação eu não vou negar, mas isso é meu. Normalmente a criança nega, o adulto jovem hoje em dia são mais audaciosos. Mas você pode levar uma coisa que ele gosta de comer, uma bolacha, um café, um chocolate, né, que a criança não toma, um refrigerante, uma água. O pão de é uma queijo. Forma, ele vai, pão de queijo, ele vai sentir a sua afetuosidade. Então, uma atividade regular de amor também é uma lição de casa que a gente tem que ter com os jovens, porque a gente entra numa rotina natural e a gente para de dar importância para isso. E é uma verdade, os pais param, porque você tem N coisas mais sérias para se preocupar do que se preocupar com a frescura de um adolescente que não tem nem problema na vida para ficar de cara virada dentro do quarto. Eu entendo. E entra nessa rotina em que a gente esquece. Só que a gente esquece que ele é um jovem que está precisando ser amado. E quanto mais apático ele está dentro de casa, mais ele está precisando desse amor dos pais. Mais ele está precisando de que os pais encontrem uma nova forma, ou uma velha forma novamente, de dizer para ele que está ali. De dizer para ele que você está presente. Ele precisa sentir essa segurança. Todo jovem precisa. Todos, 100% dos jovens precisam sentir isso. E um alerta. O jovem hoje que está apático, porque os pais não dão atenção, porque os pais não ajudam a estudar, porque os pais não estão próximos, vão ser adultos, jovens de 30 anos, adultos de 30 anos, insuportavelmente traumáticos. Vão ser aquele jovem que ninguém vai querer conviver, que nenhum relacionamento vai dar certo, que vai brigar, que vai quebrar as coisas, que vai bater, ou que vai viver de cara fechada. Por quê? Quando a gente vai para os 30, quando a gente faz 30 anos, volta o caráter criado na adolescência. Não é errado, não é culpa nossa. Mas tudo que ele sentiu falta e ausência da criança interior e do jovem, vai voltar com os 30. E com o jovem é fofinho, porque ele está em idade de escola. O 30 não é fofinho. O 30 ele precisa ter responsabilidade. E assim, começa a explicar porque muitos deles vão em busca de relacionamentos tóxicos, porque muitos deles começam a fugiu a palavra agora, quando eles começam a se machucar, se mutilar, né? A gente tem muitos jovens que em determinada fase da vida vão em busca de se mutilar, que vão em busca de se machucar, se envolvem em relacionamentos extremamente inadequados, abusivos, né? Se envolvem com drogas, muitos até mais tardiamente, né? Você fala, poxa, a pessoa veio num crescente, a vida estava bem, tinha emprego, tinha trabalho, tinha estudo de qualidade, sei lá, o cara com 30 e poucos anos resolveu começar a usar droga, ou começou a beber, né? Ou começou, sei lá, a fazer coisas erradas na vida. Então, é o que você falou, tudo isso que a gente está semeando, em algum momento vai voltar. E volta como os adolescentes, que a gente costuma brincar, né, falar, mas volta com tudo, porque aí tem a inconsequência da idade, da imaturidade, e se torna um bebezão e um problema na sociedade, né, Sil? Então, assim, todo jovem está esperando ser visto dentro de casa. Todo jovem. Mesmo que seja para correção. A correção ela pode doer naquele momento, muitas vezes ela dói mais no pai e na mãe do que no adolescente, né? Pode ter certeza.
Eu bati nos meus filhos uma única vez na vida, e até hoje eles tiram sarro, porque eu chorei mais do que eles, né? Eu me tranquei no quarto, chorei muito, porque aquele momento de descontrole, para mim, aquilo foi assim, meu, saiu da realidade. Por que que eu encostei a mão de maneira, né, desagradável no meu filho, se eu podia ter resolvido isso de outra maneira? Então, a gente tem que começar a entender que a gente tem outras ferramentas, que a gente tem outras hipóteses, mas, acima de tudo, a gente tem seres humanos ao nosso redor. E se a gente tratá-los da mesma maneira como nós queremos ser tratados, com a mesma postura ética, porque nós ensinamos ética para o filho no momento que a gente não mente, no momento que a gente não é hipócrita, no momento que a gente não burla as regras, né? Porque nada educa mais do que o exemplo. Então, muitas vezes a gente começa a conversar com alguns adolescentes e a gente vai atender a família. Eu fico pensando de verdade, como que eu vou ajudar esse jovem? Porque a família ensinou isso para o jovem, agora estão querendo consertar a força. Então, esse processo de autoavaliação, esse processo do respirar, do inspira, respira e não pira, ele precisa ser muito constante, né? E, Sil, falando então um pouco dessa parte da nossa vida, né, em processo pandêmico, do criar esses momentos, vamos pensar, então, numa mensagem final para a gente deixar para o pessoal que está participando conosco, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu creio que nunca houve um momento tão adequado para a gente pensar em autoconhecimento. Até pela obrigação da gente estar muito trancado, que está todo mundo pirando. Eu acho que os consultórios de psicologia nunca estiveram tão lotados, os coachings nunca foram tão necessários, né? Psiquiatras e neuros, então, viraram, né, conselheiros constantes. Alguns mais conscientes, antes de medicar, realmente buscam a oferta da terapia, das terapias holísticas, seja ela qual seja que você acredita, mas que vá em busca de algo. Acho que o importante é sair do sofá. Mas vamos pensar assim, numa mensagem, principalmente para os nossos jovens, porque enquanto pequenos, a gente, como você disse, a gente vai lidando, é muito mais fácil da gente modelar. A gente cuida da rotina e a coisa tende a florescer. Com o jovem que já está até torto, porque, né, eu li uma notícia esses dias em que nós temos jovens em que o dedão está já aqui, né? Porque houve uma superestimulação do dedão por conta do celular. Os nossos bebês hoje, eles nascem e eles não... Antes da certidão de nascimento, eles já têm uma conta no Insta e no Face. E 1 milhão de fotos curtidas, comentadas e compartilhadas, né? Então, a criança que nem chegou ao mundo direito, ela já está muito famosa no mundo e ainda não tem nem sua documentação. Então, a gente está numa inversão de valores, a gente está num processo, assim, de atropelar o outro, de deixar com que a nossa raiva passe por cima de tudo, de desrespeitar o profissional que muitas vezes está te atendendo e está cuidando de você ou do seu filho. Então, assim, como é que a gente vamos pensar agora no fechamento da gente falar de como a gente, né, olhar para nós agora, que nós falamos dos nossos jovens, nós falamos das nossas crianças, e nós? Como é que nós vamos lidar com esse mundo tão maluco que transformou? Quem ficou parado no tempo, a gente sente muito porque ficou realmente para trás, né? Mas como lidar com os nossos propósitos pessoais, porque essa é a sua praia, isso você faz assim com maestria, né? Como fazer esse processo e quais os conselhos para nós adultos, né? Que estamos tentando gerenciar nossas carreiras, sejamos mulheres ou homens, gerenciando uma carreira, uma família, os filhos, o desemprego, as ameaças sociais e a ameaça de saúde que está iminente na porta da gente. Como que se controla tudo isso, Sil? Quando você me aprender a lição, você me conta, quando você aprender essa resposta. Isso aí. Acho que a principal forma que eu posso falar para vocês todos, não existe uma fórmula mágica da gente controlar tudo isso. A inteligência emocional, a base da inteligência emocional, ela é exatamente esse... Eles falam equilíbrio, eu gosto da palavra harmonia, porque para mim equilíbrio remete a tudo igual, e a gente nunca tá tudo igual. Mas essa harmonia entre os diversos papéis que a gente tem na vida. Então, a gente é pais, a gente seja mãe, seja pai, a gente é educador, porque a gente está ensinando o filho a estudar, a gente é um exemplo, a gente é um profissional, a gente é tudo esse monte de coisa. Mas a gente esquece, e essa eu acho que é a chave, a minha chave, pelo menos, principal, que a gente é gente.
Eu tenho um exercício que eu passo para todo cliente com quem eu vou atender, seja mentoria, seja liderança, seja coach, seja mídia social. Eu sempre paro para perguntar quais são os diversos papéis que você tem e a expectativa em relação a esses papéis. Então, qual a expectativa você tem em relação ao seu papel como mãe, como pai, como profissional, como gerente, como... E nenhum lembra de falar qual que é a sua expectativa em relação a si. A gente se cobra tanto que a gente errou, que a gente não está produtivo, que a gente não está dando conta, que a família do vizinho ele consegue fazer mais coisas do que eu, que fulano ele é mais sorridente do que eu. A gente se cobra tanto, mas a gente não sabe nem qual é a expectativa que a gente tem em relação a gente mesmo. A gente esquece de pensar quem é a gente. Quem é o tipo de ser humano que você quer ser. Tem um vídeo da Disney, depois eu vou mandar para a Kátia esse vídeo, e se ela puder, ela compartilha com vocês. Sim, com prazer. O que eu quero ser quando crescer. Ele é um vídeo curto, mas ele sempre é um texto do Walt Disney mesmo. E ele sempre traz essa reflexão. O que eu quero ser quando crescer? É uma pergunta que a gente faz para as crianças. Mas a gente para de responder quando a gente se torna adolescente. O que eu quero ser quando crescer? O que eu quero ser hoje? E o ser não é só o ser profissional. O que eu quero ser como ser humano. Ter propósito de vida tem a ver com essa resposta. O que eu quero ser como pessoa. Qual tipo de pessoa eu quero ser hoje? Sabe Alcoólicos Anônimos? Só por hoje? Só por hoje, quem eu quero ser? Só por hoje, qual exemplo eu quero dar? Só por hoje, o que eu não vou fazer? A gente tem esquecido de ser a gente, porque tem tanto papel atropelando e comendo você vivo, que você perde a cor da vida. Que você está matando a sua alma com o seu corpo vivo. E, nossa, mas eu não sei qual que é meu propósito de vida. Beleza, a Silvana tem um propósito desenhado porque faz 4 anos que eu desenho isso. Mas o seu propósito pode começar de você. Qual é o seu propósito hoje? Hoje, dia 4 de maio. Hoje é 4, 5, não lembro que dia hoje. Dia 4 de maio. Hoje é 4. 4, né? Qual é o seu propósito hoje, até meia-noite? Amanhã, na hora que você acordar, agradeceu a Deus por mais um dia, agradeceu a sua crença por mais um dia. A gratidão, ela é a base da psicologia positiva, é a base da felicidade, é a base da saúde mental. Qual é o meu propósito para hoje? Só por hoje eu não vou me estressar. Só por hoje eu não vou gritar com ninguém. Comece a criar propósitos e expectativas em relação a você. E alcançáveis, né, Sil? Perfeita. Alcançáveis. Alcançáveis. E pontuais. Não pensa que nem o meu propósito de vida é semear a felicidade e o amor no coração de cada ser humano com quem eu conversar. Ai, nossa, que coisa grande. Meu propósito diário é fazer alguém rir. Nem que eu tenha que tropeçar na rua e fazer a pessoa rir da minha cara. Eu vou fazer alguém rir. Eu só vou dormir quando alguém deu risada da minha cara. Porque tem que rir. Por quê? É a minha forma de viver meu propósito todos os dias. Então, eu acordo de manhã, a minha expectativa é sorrir. E se eu tô fazendo alguém rir, é porque eu ri. É porque eu fui feliz naquele momento. Então, a minha expectativa em relação a mim, a Silvana, é rir. E, obviamente, se eu posso levar isso ao outro, então eu faço isso, levo isso para o outro. Eu vou fazer alguém rir. Então, procura voltar. Então, só para fechar tudo que a gente falou de jovem, de criança e de vocês, adultos, qual é o seu propósito só por hoje? Qual é a sua expectativa em relação a você só por hoje? Amanhã é outro dia, amanhã você pensa. E que a gente possa, então, a cada manhã, estabelecer um novo propósito alcançável para aquele dia. Porque para 1000 passos a gente tem que dar o primeiro, né, Sil? Um de cada vez, não é? Para a gente construir qualquer coisa, é um tijolinho de cada vez. E então, respeitar o próprio tempo e o tempo do outro. Isso eu acho indispensável. E lembrar que vivemos em sociedade. Então, precisamos lembrar que o outro não tem como adivinhar o temperamento do outro, não tem como lidar com a falta de paciência ou inaptidão do outro, porque muitas vezes nem se conhecem. Então, respeito humano, muita parceria e um objetivo comum, a evolução, o propósito pessoal. Se nós conseguirmos mostrar isso para os nossos filhos, né, para os nossos alunos desde já, nós teremos adultos melhores na entrega. Nós temos agora dentro da nossa matriz
vários momentos socioemocionais. Então, de fato, se a gente parar para pensar, vou fazer um paralelo rápido, né, em relação ao material didático, o material didático anterior, ela tinha, assim, uma quantidade absurda de exercícios, muitos exercícios de fixação, né, pouquíssimo tempo de diálogo, e esse material, ao contrário, ele traz muito a conversa, a reflexão, a autoavaliação, justamente para que eles se conheçam, porque se eles estiverem bem, o aprendizado virá. Motivados, eles pesquisam muito além do que está no livro didático, né? E então que a gente possa sempre lembrar disso, que esse jovem que está na nossa frente, essa criança, que eles também possam ter esse autoconhecimento desde já, e que a gente fala, e é verdade, um deles ainda pode vir a tomar conta do nosso país, gente. Pode ser um dirigente, seja da cidade, do estado, né? Seja do país. Seria uma honra ter um ex-aluno, não é? Comandando o país de uma maneira honrada. E, gente, não é aspecto político, estou falando de valores, né? Estou falando de valores que esse jovem pode um dia levar adiante dentro das suas crenças pessoais, dentro da forma como ele foi criado, e vivenciando aquilo que ele aprendeu, que eu acho que é o mais importante, né? Silvana, vou deixar aqui no nosso chat seu telefone, seu nome, o seu Insta, seu Face, o seu site. Nós vamos colocar no nosso Insta, no nosso Face também, a indicação aí do seu escritório, do seu trabalho. Silvana, como eu já falei lá no comecinho, trabalha com propósito de vida. Silvana faz trabalhos engrandecedores e faz pessoas renascerem, ressurgirem de si mesmas. E nós já vimos muita coisa linda acontecendo e a gente recomenda para quem tiver vontade. E para quem apenas quiser acompanhar, ela tem bastante material interessante para compartilhar. Acho que vale a pena esse contato com ela. Tá bom? Então, Silvana... Quem quiser entrar em contato, gente, pode ficar à vontade. Estou estressada, estou precisando bater um papo. A gente está aqui para ajudar, realmente, fazer você rir. Mas se você não consiga desabafar, eu vou fazer pelo menos você rir comigo, porque eu sou dessa. É verdade, então, você faz mesmo. Faz parte da essência, não é? Achei lá. Pelo menos rir, né? Sheila, você gostaria de fazer mais alguma colocação? Quer participar mais um pouquinho conosco? Olha, eu tô encantada com as coisas que a Silvana falou. Muitas coisas a gente vive, né, Kátia, lá no colégio, com os nossos adolescentes. A gente aconselha bastante os pais, e a gente viu também que situações que você trouxe de rotina, a gente também comenta com os pais, então a gente está ali no caminho certo, mas vindo de outra pessoa é mais gostoso de ouvir. E realmente acordar e dar cor à vida tem o mesmo sentido, né? Só escrito de trás para frente. E você, Silvana, com certeza nos fez despertar, nos autoavaliar, enxergar a nossa vida e a nossa família de uma outra perspectiva. E momentos em família realmente fazem a diferença, né? Na vida de todos nós, deixam lembranças. Você trouxe a lembrança da sua avó. Cada um tem uma lembrança aqui da infância, com certeza. E pequenos gestos, pequenas mudanças mudam o estilo, né? E com certeza a qualidade da nossa vida e de quem está à nossa volta. A Kátia comentou do livro O Milagre da Manhã, recomendo. Acredito que a Silvana já conhece também. E é um livro, assim, que faz a gente despertar também, né? Faz a gente enxergar de outra forma a nossa rotina, a nossa correria. E, Silvana, muito obrigada. Foi muito enriquecedora essa entrevista com você. É muito bom ouvir outra pessoa falando de rotina, de uma forma que a gente acredita também, como o Emano. E só temos mesmo que agradecer muito, muito esse momento aqui. Sheila, obrigada. Obrigada, dona Nivone, que nos abriu este espaço. Oi, Sil, te atropelei, desculpa. A gente está com um tempo diferente de internet. Vou deixar você falar e eu encerro. Pode falar, Sil. Só agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho. Então, obrigada
Emano, obrigada, dona Nivone, obrigada, meninas, por me permitir falar um pouquinho e trazer um pouquinho de propósito para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada. Nós agradecemos aos pais que estão conosco. Deixamos a sua divulgação já aqui neste link. Vamos compartilhar com os pais também. Nós convidamos também a todos que estão conosco a curtirem as nossas publicações na página Café com Essência Pedagógica. Este é um canal que foi idealizado por mim e pela Sheila. Lá nós trabalhamos com lives, entrevistas, com recomendações de livros, com muita troca entre educadores, enfim, ali é para tomar um café mesmo e a gente falar sobre pedagogia, sobre transformação a partir da educação. Ali nós recebemos gente de peso, né, Sheila? Pessoas extremamente importantes. Nessa sexta-feira nós vamos trabalhar com metodologia STEM, que é uma delícia também. Então, nós acreditamos muito nos propósitos de transformação também. Nosso especial agradecimento à dona Nivone, que nos abre as portas todos os dias, que apoia os nossos sonhos, nossas ideias, que sabe de cada ideia que a gente inventa, que sabe de cada passo que a gente trabalha. Oi, Sheila. Uma inspiração diária, dona Nivone, para nós. Sim, não temos nem o que falar, porque assim, a gente conta para ela que a gente conseguiu um parceiro para desenvolver aí um projeto. Eba! Agora nós conseguimos uma pessoa que vai fazer isso aqui. Oba! Então, assim, nós temos um grande privilégio de trabalhar com uma educadora extremamente inspiradora, de excelência. Para nós, né, eu já estou vacinada, então não preciso nem falar a minha idade, né, gente? Então, depois de tantos anos na educação, que já são mais de 30, né, trabalhar com uma pessoa que realmente é inspiradora e que não tem medo de levar adiante um propósito na educação, a gente só tem a agradecer ao Colégio Emano, a dona Nivone, né, representando o colégio, e a todos os que estão conosco. Se cada um de nós tiver um propósito diário, pequenininho, mas alcançável, no nosso entorno nós já estaremos fazendo a diferença. Então fica o convite que a partir de agora a gente tenha lindos propósitos em nossas vidas. Um beijo a vocês, boa noite a todos. E até breve, nós vamos proporcionar em breve novos encontros com outros profissionais aqui, que eu acho extremamente importante essa conversa entre pais e educadores. Um grande beijo, boa noite a todos e até breve. Beijo. Ana, muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.